Oi, gente linda! O vídeo de hoje é para falarmos sobre as leituras de dezembro. Esse vídeo já deveria ter saído há coisa de uma semana. Na verdade, no dia 28 de dezembro, esse canal fez dois meses. E eu pretendia ter feito esse vídeo no dia 28 de dezembro. Mas aí eu me dei conta que não seria bom colocar assim um vídeo em cima do outro, o pessoal ia acabar não assistindo nada. E já estou começando a pensar como um homem de negócios. A piranha que existe dentro de mim já está se manifestando. Eu comecei a achar que não ia ser bom assim, um vídeo em cima do outro, resolvi dar um tempinho. Então hoje, 7 de janeiro, na verdade já 8 de janeiro, porque passou da meia-noite, nós vamos para o vídeo Leituras de Dezembro. Todas essas leituras aqui, gente, eu realmente encerrei em dezembro, porque eu já li alguma coisinha em janeiro que eu guardei para o vídeo Leituras de Janeiro. Essas aqui são realmente leituras de dezembro e todas elas eu comecei em dezembro, ao contrário do vídeo anterior, lembram? Que havia leituras de outubro que tinha livros ali que vinham se arrastando. Esse aqui não, esse aqui são leituras que eu realmente comecei em dezembro. Eu li 8 livros, é o dobro da minha meta, porque a minha meta são 4 livros, então eu li bastante. Eu li 8 livros e li 3 contos também. Contos eu não conto como livro, obviamente. E 2 histórias em quadrinho, isso, 2 histórias em quadrinho, mas uma delas é bem densa, eu já chego lá. Minha primeira leitura foi essa, Preacher. Preacher, do Garth Ennis e Steve Dillon. Eu não vou dizer para vocês que foi uma decepção, mas eu esperava bem mais. Eu acredito que esse livro aqui, gente, da editora Panini, é um HQ, tá? As imagens muito boas. Inclusive, ele escreve um artigo sobre as imagens, onde ele diz que procura fazer os personagens o mais humanos possíveis, né? Porque as pessoas, elas não são perfeitas como parecem nos desenhos. Ele explica isso. Mas esse processo aí não me interessou muito. O que me interessou foi o enredo. Ele traz uma proposta maravilhosa, eu diria brilhante, mas meio que se perde na hora de contextualizar. Tem algumas coisas aqui que não estão bem amarradas. Eu achei também que houve um excesso de personas. Ele meio que esbanjou as suas personas. E, e com isso meio que se perdeu, mas eu também não tenho dúvidas de que tem toda uma tribo que amaria Preacher e toda uma galera que odiaria Preacher. Eu não pertenço a nenhum desses extremos. Aqui tem bastante blasfêmia, né? Então você pode se sentir daqui a pouco ofendido na sua religiosidade, não foi meu caso. Porque a gente tem que ler separando as coisas, gente. Tem a questão do palavrão, assim, que veja bem, eu não sou uma pessoa puritana, já deu para notar, né? Mas eu acho que o palavrão, o, o, o autor tem que saber usar o palavrão, e não me parece que foi o caso aqui. Palavrão, é muito palavrão para pouco texto, tá? Ficou chulo. Ah, por exemplo, o Jorge Amado, ele sabia usar o palavrão. O palavrão ele tem uma certa estética, ele faz parte da linguagem, né? Quem estudou linguística sabe disso, ele faz parte da vida. Mas você tem que saber usar, não pode ser uma coisa gratuita. Também muita violência gratuita, eu achei. Mas vamos ao enredo, também não quero me estender demais. Preacher é a história, então, de um pastor que está atravessando uma crise espiritual. Gente, o cenário mudou porque eu estou na casa de mamãe, tá? Voltei para casa de mamãe. Sempre que vocês enxergarem aquelas rendinhas ali em cima, casa de mamãe. E esse barulho é a geladeira dela, que eu esqueci de contar, é mal assombrada. Mas não se preocupem que é uma assombração mega pacífica. Então, Preacher fala sobre o pastor, o reverendo Jesse, que entra numa crise espiritual, sai em busca de Deus e o encontra literalmente. A Geruda já está circulando por aqui. Eu trouxe ela para casa de mamãe.
Enfim, ele encontra Deus, literalmente, então Deus acaba se tornando um personagem, não apenas Deus, mas aqui também vocês vão encontrar anjos, demônios, criaturas híbridas entre o anjo e o demônio, o santo dos assassinos, que é um personagem que ele cria, e, enfim, eles banjam um pouco esses personagens e eu achei que isso meio que travou um pouco a trama. Depois eu li 3 contos, do Gabriel Garcia Marques, Olhos de Cão Azul. Que título maravilhoso, gente. Olhos de Cão Azul. Se fosse os olhos azuis do cão, não seria tão bonito. A estética está justamente nesse impacto. Olhos de Cão Azul. Isso aqui, eu li apenas um conto, porque eu quero ler devagarinho, devagarinho. E é o conto A Terceira Renúncia, em que uma pessoa tinha muito medo de ser enterrada viva. E ela realmente morre. Ela não é morte aparente, ela morre, mas ela continua mantendo as suas percepções. Então, ela, de uma certa forma, foi enterrada viva, de uma certa forma. Ele é um pouco claustrofóbico, um pouco angustiante. Depois eu li do Contos Maravilhosos, de Lorde Dunsany. Eu li A Noiva do Cavalo Man. A Noiva do Cavalo Man é uma história bem interessante que parte da mitologia grega. Então, é a respeito de um homem que era metade homem, metade cavalo, e ele sai atrás da sua amada. É uma história bem interessante. Depois eu li do Pier Paolo Pasolini, esse livro que eu tenho há muitos anos na minha biblioteca, isso que eu comprei na Feira do Livro de Porto Alegre em 2004 e nunca li. Nunca li, coloquei na minha estante e nunca li. A primeira parte, que ele divide em 2 partes. A primeira parte, que se chama Atos Impuros, e a segunda parte chama-se Amado Meu, que é o título geral do livro, Amado Meu. A primeira parte, Atos Impuros, ele traz anotações da década de 40, de quando ele era um menininho e vivia numa cidadezinha, numa aldeiazinha da Itália, que estava então se erguendo da guerra, e ele era apaixonado por um menino. E quando o menino tinha uma saúde precária, e quando o menino ficava doente, ele achava que era a homossexualidade dele, o que é o sentimento de culpa. A homossexualidade dele adoecia o menino. O Jerusa tá aqui. Vem cá, meu amor. Vem cá, dá oi pro pessoal, vem. Vem cá, meu amor. Ela está nervosa, gente. Ela está nervosa porque aqui não é a casa dela. Hum, papai não devia ter trazido. Enfim, aqui então ele faz anotações sobre esse amor da adolescência e havia uma menina tão apaixonada por ele, que ela percebe a homossexualidade dele e se oferece para ser namorada dele, para, vamos dizer assim, calar as más línguas, aquela coisa toda. Isso acontece muito na vida real. E e ele não aceita, então eu tô nessa parte, porque esse aqui são contos assim que eles têm uma certa continuidade. Eu tô ali até essa parte em que ela tá muito magoada, porque ela foi profundamente ferida, nem mesmo para calar as más línguas das fofoqueiras da região, ele quis namorar a menina. Ela ficou muito magoada, eu tô nessa parte. Depois eu li pelo Kindle. Gente, eu descobri uma autora maravilhosa, vocês têm que ler essa autora. A minha sobrinha Bibi, Bibi, você vai ficar encantada com essa autora, que é a Kate Chopin. Eu não sei se ela tem algum parentesco com Chopin, se ela é descendente dele. Eu fui procurar referências na internet e não encontrei nada, mas ela menciona o Chopin no livro. Não sei se vai dar para enxergar, gente. O Despertar. É uma história lindíssima.
E a Kate Chopin chocava muito a sociedade, porque ela escrevia. Esse aqui é de 1895. Ela escrevia entre o final do século XIX e início do século XX sobre as insatisfações da mulher. Então, esse é o tema recorrente dela. Agora eu li, agora em janeiro, mas não vou falar sobre isso, eu li mais 3 contos dela. Ela tem 2 livros em português, 2 romances e alguns contos. Infelizmente eu já esgotei todas as leituras da Kate Chopin. Ela é maravilhosa mesmo. Nesse livro, O Despertar, ela fala sobre uma mulher casada que vivia com seu marido no sul dos Estados Unidos, em esqueci, na Louisiana. Ela vivia na Louisiana, que é uma região bastante afrancesada, pelo que eu percebi. O marido era chamado de Monsieur, ela era chamada de Madame. O nome dela é Edna. E ela está muito insatisfeita com o casamento, com o marido, com o papel que a sociedade praticamente obrigava a mulher a ter. E aí ela arranja um amante. É uma história que vocês têm que ler, gente. Não vou contar mais do que isso, tá? Esse aqui, gente, isso aqui é uma relíquia do inferno, de Alan Moore. O Alan Moore dele eu tenho Providence 1, 2 e 3. Alan Moore é tudo de bom. Isso é uma HQ, mas é um HQzão, gente. Maravilhoso mesmo. Mas é uma história bem densa. É uma versão que ele faz de Jack, o Estripador. Eu acabei meio que me fascinando pelo tema, já até comprei outro livro sobre isso. E nessa versão do Alan Moore, ele culpa a Rainha Vitória. E ele consegue dar uma credibilidade ao que ele está falando, lógico que é ficção, mas é incrível. Ele fala também sobre. A gente fica conhecendo intimamente a vida das prostitutas daquela época, 1888, como essas mulheres sofriam, meu Deus, meu Deus. Bom, não é de hoje que eu sou acusado de ser defensor das prostitutas, agora eu sou mais ainda. Como elas sofriam, que barbarismos que as pessoas fazem com as mulheres. Meu Deus. O título é Do Inferno porque isso é real. Uma das cartas que a polícia recebeu, não se sabe se foi realmente do Jack, porque as pessoas inventavam cartas e mandavam para a polícia. A própria imprensa esteve envolvida nessas cartas fakes. Uma dessas cartas começava com Do Inferno. Então, From Hell é o título original. Alan Moore, gente, eu considero ele uma divindade do mundo dos quadrinhos. Ele é fantástico. E como ele conseguiu envolver a Rainha Vitória nisso? Tem toda uma trama ali por trás. Toda uma trama em que o príncipe foge do palácio, filho da rainha, vai viver uma vida, ele quer viver um pouquinho, conhecer o gostinho da plebe, sentir como é que é a plebe, engravida uma menina, uma prostituta toma conhecimento disso, meio que faz chantagem com as pessoas, porque a história está abafada, né? A rainha Vitória manda internar a moça que ficou grávida do príncipe, a criança é criada pelas prostitutas e e ela é internada, a moça é internada como se ela fosse louca. E ela acaba enlouquecendo mesmo, porque ela ficou presa no sanatório, acaba ficando louca mesmo. E a prostituta, de posse dessas informações, meio que faz chantagem com amigos íntimos da realeza. Isso chega até a Rainha Vitória. A Rainha Vitória é uma das personagens e ela é uma personagem ótima. Ela se refere a ela mesma no plural. Nós não estamos satisfeitas. Nós queremos que uma providência seja tomada. Nós não gostamos disso. E ela manda liquidar com todas aquelas prostitutas. Claro que isso é ficção, né, gente? Mas eu sei que a Rainha Vitória não é muito santa, viu? Ai. Não sei, não sei de nada, mas o livro é ótimo, ótimo mesmo. E depois eu li uma pequena autobiografia da doutora Elizabeth Kubler-Ross. Isso porque agora eu vou ler, em fevereiro,
um dos livros dela. Eu achei essa autobiografia dela que eu tinha há anos, eu achei que eu já tinha lido, mas na verdade eu não tinha lido. Percebi isso à medida em que eu fui evoluindo na leitura. Eu não sabia que a doutora Elizabeth era tão espiritualizada. Ela é uma pessoa muito, era, né? Ela já faleceu, uma pessoa muito espiritualizada. Eu retirei algumas coisinhas que eu vou ler para vocês. Da página 311, como disse há muito tempo, a vida num corpo físico é uma parcela muito pequena da existência total de uma pessoa. E das páginas 144 e 145, quando ela falava aos estudantes de medicina, talvez agora vocês não apenas saibam como se sente um paciente que vai morrer, como também sejam capazes de tratá-lo com compaixão, a mesma que desejariam para si mesmos. A doutora Elizabeth Kübler-Ross passou a vida inteira estudando a morte, uma área da medicina não muito comentada chamada tanatologia, que observa e estuda e mostra o quão mal a cultura lida com a questão da morte. Ela é maravilhosa, para quem gosta do tema, é claro. E depois, eu gosto muito do Zen budismo, eu tenho um pezinho no budismo e eu gosto principalmente do Zen. O Zen, ele é muito, muito, muito difícil, mas ao mesmo tempo ele é muito simples. O título disso aqui, olha que gracinha a capa. Zen, a arte de viver com simplicidade. Aqui, gente, nós temos cerca de 100 sugestões, são 100 sugestões, 100 práticas. Extremamente simples para vivermos uma vida melhor. Coisas muito, 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 muito simples. Algumas eu até estou observando e fazendo. São de uma simplicidade incrível, como por exemplo, colocar os sapatos de maneira alinhada. Subconscientemente, isso também ajuda você, segundo eles, a alinhar as suas ideias. Então, assim, são ideias muito simples que podem ser postas em prática. Ele é do autor japonês Shumio Mizuno. Zen, a arte de viver com simplicidade, é um livro que vale muito a pena. Depois, eu estou adentrando a literatura africana. Eu li, eu não sei pronunciar o nome dela, de Nedi, não sei como se pronuncia o nome dessa pessoa, mas eu acho que é mais ou menos Nedi Okorafor, Bruxa Akata. Tá? Ela não é exatamente nigeriana, ela é uma americana com ascendência nigeriana, mas a história se passa na Nigéria. Aqui eu escrevi assim: o conhecimento nem sempre evolui para a sabedoria. É a história de uma menina, o nome dela é Sunny, e a Sunny, ela nasceu com uma condição peculiar, ela é albina. Então ela é tratada com muito preconceito, muito preconceito. Os afrodescendentes também não a aceitam muito bem, ela chama muito a atenção por causa da sua condição. E ela, mas a abordagem aqui que eu achei assim que foi meio falha por parte dessa autora, que eu acho que é uma autora meio inexperiente, porque ela imita demais o Harry Potter. Eu senti isso. Então, quem gosta do Harry Potter talvez goste do Bruxa Cata. Foi uma leitura que para mim não funcionou. E aqui lá vem ele, Duna. Sou apaixonado por essa obra desde muitos e muitos e muitos anos. Né? Já tem resenha no canal, então não preciso falar muita coisa. É um livro maravilhoso, é uma obra espetacular. E em fevereiro eu vou fazer uma resenha do segundo volume, O Messias de Duna. E por último, terminei isso aqui em 31 de dezembro, Conan o Bárbaro. Isso também não funcionou muito bem comigo, mas eu sei que muita gente vai amar esse livro. Ele é um livro extremamente solar. Deixa eu tirar esse plastiquinho. A capa é linda, ó. A capa é linda. Tem ilustrações. Ele tem, assim, dados de ficção histórica muito interessantes. Por exemplo, ele descreve a Ciméria, que é um país que não existe, que ele inventou, Robert Howard, o autor, ele inventou. Mas
ele descreve com tantos detalhes que aquilo parece verdadeiro, parece real. Essa parte eu gostei muito, a cultura criada, ele fala sobre a Atlântida, mas eu achei assim que é um livro extremamente solar, extremamente young. E com young eu quero dizer assim que ele meio que ele não chega a ser machista, mas eu achei que ele meio que excluiu a mulher, sabe? Poucas personagens mulheres, as mulheres quando aparecem são sempre frágeis, independentes da força do Conan, mas vai ter muita gente que vai amar. Eu não amei. Gente linda, eu desejo assim um excelente janeiro para todo mundo, um 2022 maravilhoso. E eu pretendo fazer um videozinho logo na semana que vem sobre as comprinhas de dezembro. Mas são muitos livros, uma pilha assim, mas alguns eles já são de janeiro, mas eu vou incluir tudo no mesmo vídeo, tá? Então, eu desejo a todo mundo um excelente fim de semana, um beijo no coração, see you later.